de volta no Patati Patatá Circo Show. O Patati Patatá Circo Show chegou em Natal para uma curtíssima temporada. Estamos em cartaz no estacionamento do Carrefour BR-101, com espetáculos às sextas e sábados, domingos e feriados. Saiba mais e garanta seu ingresso em simpla.com.br ou na bilheteria do circo. Venha curtir o Patati Patatá Circo Show. Olá, eu sou Cacilda Medeiros e convido você a acompanhar o programa Aprendendo com a Igreja no próximo domingo, dia 25 de maio. Vamos conversar sobre o legado do Papa Francisco, sobre o conclave e sobre as expectativas para o pontificado do Papa Leão XIV. Nosso convidado será o jornalista Silvanei José Protz, coordenador da Rádio Vaticano e do portal Vatican News para a língua portuguesa. No próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, e a gente conta com você. Oferecimento Clube do Ouvinte. Seja sócio. Entre em contato pelo WhatsApp 991945772. Bom dia! Rural de Natal FM. Rural de Natal FM, 7 horas e 1 minuto. Olá, querido ouvinte! A Rádio Rural de Natal tem sido um instrumento poderoso de evangelização e esperança, mas essa missão só é possível com a sua ajuda. Seja um associado do Clube do Ouvinte e junte-se a nós na tarefa de transformar vidas. Basta enviar mensagem para o WhatsApp 84991945772 e fazer sua inscrição. Sua participação é uma semente que germina em muitas bênçãos. Contamos com você para seguir espalhando a luz de Cristo. Sintonize Esperança, sintonize Rural 91.9, Rádio Rural, a rádio da família. Começa agora o Jornal 91. Jornal 91 com Marcos Alexandre. Informação, análise e as principais notícias do dia. Aqui na Rural de Natal FM. Bom dia, Natal! São 7 horas e 2 minutos. Começa agora o Jornal 91, o seu programa jornalístico nas manhãs do rádio. Pegue carona com a gente aqui na Rural de Natal FM e fique bem sintonizado com o bom jornalismo e as informações dos principais fatos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao programa desta sexta-feira. Sextou para o dia 23 de maio de 2025. Eu sou Marcos Alexandre. Hoje temos a companhia na bancada do Luciano Batista, Dom Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, Marcos. Bom dia a você, nosso ouvinte, que nos acompanha nesta manhã aqui no Jornal 91. Bom dia também para a nossa equipe, para o Romarinho, para a Joyce Maria, que nos ajudam aí a levar a informação até você. E claro, além do rádio, você pode nos acompanhar ao vivo no site da Rural de Natal FM, o www.ruraldenatalfm.com.br, e também no perfil da Rural FM no YouTube. E participe mandando a sua mensagem pelo nosso chat ou também pelo WhatsApp, o 98111-9190. E hoje, Marcos, dia 23 de maio, é celebrado o Dia da Juventude Constitucionalista. E também, Marcos, o Dia da Tartaruga. Eita, o Dia da Tartaruga, mas a turma fica acelerada, viu, na sexta-feira. Ainda mais sexta-feira. Além destas datas, hoje é dia de São João Batista de Rossi, a quem nós deixamos todos os nossos louvores. É isso, louvores a São João Batista de Rossi. E vamos aos destaques da edição desta sexta-feira, dia 23 de maio, Dia da Tartaruga. Justiça autoriza ampliação emergencial de leitos de UTI no Rio Grande do Norte devido ao surto de doenças respiratórias. Com o aumento de furtos de fios, rede elétrica no estado começa a ser marcada com tinta inteligente. E mais de 82 mil potiguares são contemplados no primeiro lote de restituição do imposto de renda. Peixe-leão é capturado por pescadores em Areia Branca. Um perigo, hein? Daqui a pouco a gente traz os detalhes.
e traz também os destaques dos nossos colunistas. A economia com Ricardo Valério. Anúncio do bloqueio do orçamento em 31 bi levou o dólar a subir e a bolsa a despencar. Hoje é dia da coluna Toque de Cultura com Bia Leão. Fim de semana tem Arraiá Olho da Cobra, musical em homenagem a Natal e muito mais. Hoje o esporte é com o André Samora. O Diego Breno tá meio acamado com a gripe, não está participando hoje. Então o André Samora traz o destaque do esporte. O destaque do esporte com o André Samora vão ser os jogos do ABC, do América e do Santa Cruz no final de semana. E o Nordeste, ao longo da história, é alvo de muitos estereótipos e preconceitos em outras regiões do Brasil. As causas desse tratamento, até certo ponto xenófobo, com certeza desrespeitoso, são o tema do livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste. Será lançado amanhã aqui em Natal durante a mais nova edição da Ocupação Literária. O festival vai ocorrer aí a partir de amanhã, hein? O autor do livro, o jornalista Otávio Santiago, é o nosso convidado de hoje para falar sobre a nova obra e sobre as motivações de tanto preconceito contra a região e contra os nordestinos. Você ouvinte, você internauta, quer saber mais sobre o assunto? Participa com a gente, faz o Jornal 91 conosco, hein? Manda sua pergunta, sua dúvida, sua mensagem para o nosso chat, né? O Luciano já disse aí no YouTube da Rural de Natal FM, ou no nosso WhatsApp, o 981 11 9190. Todo mundo convidado, vem com a gente que o Jornal 91 já está no ar. Jornal 91. A notícia com credibilidade. 7h06. 7 horas e 6 minutos. Justiça autoriza ampliação emergencial de leitos de UTI no Rio Grande do Norte, hein? Isso por conta do surto de doenças respiratórias. Olha aí, todo mundo já usando máscara. Fala mais pra gente, Luciano. Pois é, Marcos, o Rio Grande do Norte ele ganhou a autorização judicial para ampliar imediatamente em 10 leitos a oferta de unidades de terapia intensiva no Hospital Rio Grande aqui em Natal. A decisão da Justiça Federal atende a um pedido de urgência da Secretaria de Estado da Saúde Pública diante, claro, do aumento crítico de casos de síndrome respiratória aguda grave. Os novos leitos eles entram em funcionamento a partir da próxima segunda-feira e a medida foi aprovada após a CESAP apresentar dados que mostram um crescimento, Marcos, de 13,2% na procura por UTI no primeiro quadrimestre de 2025, claro, comparado aí com 2023 e 2024. Até o último dia 15 de maio, 116 adultos e 5 crianças aguardavam vagas em fila única. Não tem prioridade nenhuma. O Hospital Rio Grande confirmou a capacidade operacional para os novos leitos e a contratação terá validade de 3 meses, com os custos a serem informados pela CESAP em 5 dias. A decisão também prevê a reabertura da UTI do Hospital Giselda Trigueiro, no bairro das Quintas, ali na zona oeste da capital. Pois é, medida aí que está acompanhando a demanda, hein? A demanda nessa época de um surto de doenças respiratórias, algumas situações mais graves, e é preciso que, né, os hospitais se adaptem. Está sendo feito aí conforme essa notícia da Secretaria Estadual de Saúde. 7 horas e 8 minutos. Com o aumento de furtos de fios, rede elétrica aqui no estado começa a ser marcada com tinta inteligente. Será que agora vão pegar os larápios, hein, que roubam os fios, Luciano? A tecnologia pelo menos promete, né? Vamos ver. Diante do aumento dos furtos de cabos de cobre no Rio Grande do Norte, a distribuidora Neoenergia Coserne iniciou a marcação de sua rede elétrica com uma tinta inteligente que ela promete aí dificultar a revenda do material roubado. Essa substância, Marcos, contém micropartículas com nanotecnologia que torna o cobre rastreável, mesmo depois de ele ser triturado ou derretido. A medida começou a ser adotada em municípios com um alto número de ocorrências, como Mossoró, Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue, Macau e Guamaré.
Entre janeiro e abril deste ano, os furtos de cabos deixaram, Marcos, 110 mil potiguares sem energia. Um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O impacto, ele atinge desde residências, aí vem a parte triste, hospitais, escolas e parques eólicos, com interrupções que duram, em média, 9 horas. Além das ações da Neoenergia, o governo do estado publicou em setembro de 2024 um decreto exigindo o cadastro de empresas que compram ou vendem materiais como cobre, alumínio, baterias e transformadores. O objetivo é dificultar o escoamento de materiais furtados e reforçar a rastreabilidade nas operações de reciclagem. Esse tipo de medida é necessária, né? É importante que haja criatividade, né, das empresas, né, no caso aí a concessionária de energia, dos órgãos públicos, né, o governo do estado também tomando essas medidas, a prefeitura também de Natal, por meio da Censur, né, que é a secretaria que toma conta da iluminação pública aqui na cidade também, né, conduziu aí um mutirão, um dia desse, até conseguiu pegar alguns. E a chave de tudo, né, tá em quem compra esses fios, hein? Exatamente. Que alguém rouba, Alguém compra. Então, quem compra precisa ver quem é que tá aí pagando bem para estimular as pessoas a roubarem, as pessoas do mal, né, a roubar esse fio, não é pessoa de bem, claro. Então, tem esses caminhos aí. Mas, de toda forma, essa medida aí da tinta inteligente, né, já é uma boa reação também, né, que se some aí a outras ações eficazes para conter ou quem sabe um dia até acabar com esse roubo de fios. São 7h11. Vamos conferir agora a previsão do tempo, hein? O dia amanheceu bonito, sexta-feira ensolarada em Natal, e a gente confere a previsão para o restante do dia com informações da Clima Tempo. Previsão do tempo. Pois é, Marcos, hoje aqui em Natal, o sol vai estar presente em boa parte do dia, porém, há uma leve probabilidade de chuva fraca à noite. E aproveitando, Marcos, para o final de semana, o sol vai prevalecer no período da manhã e a partir da tarde podem acontecer pancadas de chuva. Nesta sexta-feira, a temperatura aqui em Natal fica entre 24 e 29 graus. 7h12. 7h12, a gente confere agora como é que tá o trânsito em Natal, hein? O Casten Carlos tá chegando com informações pra gente. Trânsito com Casten Carlos. Bom dia, Casten. O que você nos conta aí? O dia tá bonito, hein? O trânsito também está? Como é que tá aí a movimentação? Bom dia ao estúdio e aos nossos queridos ouvintes do Jornal 91. Sol e pista seca, excelente para a segurança viária, Marcos. Vamos para as informações atualizadas. Nosso trânsito começando pela Zona Norte. Na Ponte de Igapó, o trânsito está fluindo muito bem nesse momento, com 2 faixas na ponte no sentido centro de Natal e uma faixa no sentido Zona Norte. Mas tem um alerta importante. Os agentes de trânsito da SCTU estão de prontidão para a qualquer momento iniciar a operação da obra do DENIT, que pode fechar uma dessas faixas. Quando ocorre essa interdição, que vem ocorrendo desde terça-feira agora, o trânsito volta ao cenário de 2 meses atrás. Engarrafamento intenso, cerca de 40 minutos para atravessar a ponte até o bairro Nordeste. A previsão oficial do DENIT, Marcos, é de intervenções das 6 às 8 horas, mas na prática elas têm iniciado por volta das 7 horas. Evitem esse trecho, se puder, entre 7 e 8 horas. A interdição pode acontecer a qualquer momento, gerando lentidão e congestionamento. E uma atualização importante: na Avenida Deodoro da Fonseca, no sentido do bairro do Alecrim, temos uma rede de água potável estourada debaixo do viaduto do Balde. Equipes da CAERN estão no local, assim como agentes de trânsito que estão intervindo na área. Condutores devem redobrar atenção e, se possível, evitar o trecho para não enfrentar retenção no local. Continuando no nosso trânsito atualizado na Ponte Nilton Navarro, a faixa reversível está instalada, garantindo ótima fluidez no sentido Zona Norte-Centro, com velocidade média de 40 km por hora. Na Zona Sul, BR-101 Sul,
próximo à Estrela dos Reis Magos até o viaduto de Ponta Negra, temos um trânsito muito intenso, mas fluindo, com velocidade média de 35 km por hora. Agora, desta vez, a BR-101 Sul, entrando na Avenida Senador Salgado Filho, temos um trânsito intenso até a Avenida Antônio Basílio. Na marginal da BR, em Portilândia, subindo o viaduto do Quarto Centenário, temos um trânsito melhor para quem segue para a Avenida Leme Silva, Romualdo Galvão e Prudente de Moraes. Temos uma pequena retenção próximo ao viaduto estaiado da Prudente de Moraes, mas após esse ponto o trânsito flui muito bem. E a Prudente de Moraes uma excelente opção para quem vai em direção ao centro de Natal. Na Avenida Engenheiro Roberto Freire o fluxo é muito intenso, mas sem intervenções tanto no sentido Praia de Ponta Negra como no sentido centro de Natal. Marcos, temos um destaque especial do Mar Amarelo. A STTU promove amanhã, sábado, a partir das 2h30 da tarde, uma ação educativa simbólica. Motoristas de ônibus, táxi, transporte escolar e opcional vão trocar de lugar com ciclistas para vivenciar a rotina e os riscos enfrentados por quem pedala em Natal. A atividade vai acontecer na Avenida Hermes da Fonseca, entre as ruas Apodi e Jundiaí. Essa ação integra o Mar Amarelo, o mês de prevenção aos sinistros de trânsito, e busca sensibilizar todos os usuários da via para um trânsito mais seguro e empático. A SCTU reforça que a mobilidade urbana deve estar baseada na educação, a fiscalização e a manutenção das vias, fatores essenciais para reduzir sinistros e salvar vidas. E a frase de reflexão do trânsito hoje é a seguinte, Marcos: no trânsito, quem se coloca no lugar do outro salva vidas. É com vocês no estúdio. Valeu, Caixa. E a frase tem tudo a ver com essa ação, hein, que você disse que vai ser realizada amanhã, né, de uma inversão aí de lugares dos motoristas com os ciclistas, hein? Os motoristas vão largar o volante, vão pegar o guidão e o pedal, né, para ir para a pista, para ver como é que fica ali a situação, né? E a partir daí certamente todo mundo vai conviver um pouco melhor, né? Todo mundo, pelo menos essa turma aí que participar, vai olhar com mais carinho para os ciclistas. Valeu, Casten, obrigado a você. Pista livre para o final de semana. Segunda-feira te aguardamos de volta aqui no Jornal 91. Bom final de semana, até segunda, se Deus quiser. São 7h17 e a gente traz agora as manchetes dos principais jornais do estado e do país nesta sexta-feira. Manchetes dos jornais. A gente começa o nosso giro pelas capas de jornais com a Tribuna do Norte, que diz aqui: TJRN, o Tribunal de Justiça, suspende edital de 100 milhões de reais para precatórios. O Tribunal de Justiça suspendeu o edital que previa o pagamento de 100 milhões em acordos de precatórios do governo do estado, atendendo à determinação do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ identificou indícios de quebra da ordem cronológica nos pagamentos, ou seja, alguém está furando a fila aí, segundo o CNJ identificou, hein? A suspensão afeta quase 500 credores em meio a uma dívida estadual que ultrapassa 5 bilhões, hein, com B de bola, 5 bilhões de reais em precatórios. A Tribuna que também traz em destaques aqui os atrasos, né, na licitação para as defensas da Ponte Newton Navarro, hein? A licitação das defensas estava prevista para abril, mas não foi realizada nem tem nova data definida. Segundo o DENIT, o edital está em elaboração. O investimento estimado é de cerca de 49 milhões de reais garantidos pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. A gente vai agora para o Jornal Agora RN, hein? Jornal Agora RN que traz aqui na sua manchete: Fátima diz que dobradinha com Zenaide para o Senado seria natural e coerente. Governadora volta a confirmar a candidatura ao Senado e destaca que agora cabe ao PSD decidir se fica ou não na aliança com o PT. É uma pressão aí que está sendo feita pelo grupo da governadora, pelo PT, né, local, em relação à senadora Zenaide Maia, que andou meio esquecida no passado, né? Ela com
ele agora prefeito, né? Era secretário de Fátima, Jaime Calado, agora prefeito de São Gonçalo, andaram meio ali largados, né? Pelo governo do PT. Não interessava tanto ano passado, o PT tinha candidato em São Gonçalo do Amarante, agora não, agora a coisa virou e a governadora tem total interesse em contar com Zenaide Maia na chapa. Então aí está sendo feita uma pressão barra apelo, né? Pressão e ao mesmo tempo apelo para que Zenaide feche logo a aliança com o PT. Essa história promete, hein? E a gente segue aqui com as manchetes dos jornais nacionais de circulação nacional, que traz aqui a manchete semelhante, hein? A medida do governo que já está até mudando, viu? Essas manchetes já estão meio defasadas. Mas vamos lá. O Globo diz aqui: ajuste fiscal com gasto em alta e receita frustrada, governo eleva a IOF e congela 31 bilhões de reais. No fim da noite, Fazenda revogou o aumento do imposto sobre remessas de fundos ao exterior, que havia provocado forte reação do mercado. Então, as medidas já começaram a mudar ontem à noite mesmo, hein? Folha de São Paulo traz aqui o mesmo assunto. O governo Lula eleva a IOF de compra internacional e crédito à empresa. E o Estado de São Paulo, o Estadão, traz aqui: governo congela 31 bilhões de reais em gastos, mas aumenta IOF. Tem que dar uma apontada, né, no bolso do brasileiro. O governo não para de arrecadar. Alta incidirá sobre crédito a empresas, cartão de crédito internacional e previdência privada. Tá aí o pacotão de sexta-feira do governo para os ouvintes do Jornal 91, junto com as manchetes dos principais jornais do estado e do país nesta sexta-feira. Jornal 91. A notícia com credibilidade. São 7 horas e 21 minutos. Vamos seguir falando de imposto aqui, mas desta vez, né, para devolver, né? O governo gosta muito de arrecadar, mas hoje é para devolver. O que é isso? É o leão que está solto por aí, tem a ver com o leão. Mais de 82 mil potiguares são contemplados no primeiro lote de restituição do imposto de renda. Consulta tá liberada hoje, hein, Luciano? Boa notícia. Luciano já tá esfregando as mãos assim, vai ter dinheiro para receber. Uma boa notícia, né, Marcos? A partir das 10 horas da manhã de hoje, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 estará disponível para consulta. E esse lote, ele contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. No Rio Grande do Norte serão contemplados 82.254 contribuintes. E o crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de maio. A maior parte dos contribuintes que vai receber a restituição possuem prioridade legal, como por exemplo os idosos acima de 80 anos, quem tem idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e profissionais do magistério. Aí vem a boa notícia para quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber a restituição pelo Pix. Essas pessoas também estão na prioridade para terem os valores creditados neste primeiro lote. E para saber se a sua restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, que é o www.gov.br/Receita Federal, e clicar no menu Imposto de Renda e logo em seguida em consultar a restituição. Pois é, vai ter churrasco na casa de Luciano, hein? Quem dera. Então, estamos esperando o convite. 7 horas e 23 minutos. A liberação de restituição de um lado e bloqueio de outro, hein? Vamos falar do bloqueio com o Ricardo Valério, hein? Bloqueio desse orçamento de 31 bilhões que levou o dólar a subir e a bolsa a despencar. Vamos lá com a coluna de economia. Economia, com o economista Ricardo Valério. Bom dia, Ricardo. As reviravoltas aí nas medidas econômicas, hein? Governo anunciando bloqueio desse orçamento, depois elevando o IOF, tirando uma parte. Conta tudo pra gente, Ricardo. Bom dia, meu caro Marcos, Luciano, a nossa bancada e a todos nessa sexta-feira que nos ouvem. O governo deu um susto no mercado, acima do esperado,
subindo o IOF para poder fazer a arrecadação de 20 bilhões esse ano, para poder cumprir as metas do orçamento fiscal, tendo reflexo imediato, com o dólar subindo para 5,66 e a Bolsa despencando. Temos que ficar atentos que certamente esse bloqueio, o mais grave de tudo, mais bom, por um lado, porque é o governo reconhecendo que ia estourar a situação do arcabouço fiscal, foi o bloqueio de 31 bilhões, né, que foi anunciado pelo ministro Haddad e a ministra Simone Tebet, do orçamento de 2020, para poder realmente cumprir o orçamento fiscal. Ainda bem que o governo, pelo menos, isentou os empréstimos pessoais de pessoas físicas, o crédito estudantil e o financiamento habitacional e o FINAME, mas, de qualquer maneira, meu caro Marcos, custos dos demais créditos, já altos, falta a Selic de 14,75, vão encarecer a tomada de crédito já nas alturas, e não é à toa que os índices de endividamento das empresas e das famílias no Brasil só crescem a cada mês. O susto do mercado foi o tamanho dos cortes de bloqueio de mais de 31 bilhões, quando o mercado calculava algo em torno de 10 a 15 bilhões e subiu o dobro, o que prova que o desembolso fiscal e o déficit seria maior do que o mercado vinha projetando. Assim, eu acredito que foi um susto a subida do dólar ontem e a queda da Bolsa, deve se acomodar, afinal está entrando mais dinheiro dos gringos que estão voltando a apostar no Brasil e o dólar deve voltar para a nossa ciranda para ajudar a baixa da inflação. Mas como economista, eu vejo uma certa situação de inconsistência na política do governo, que anuncia programas sociais de isenção de energia, crédito para a reforma de moradias e até programas para exames especializados do SUS, mas morde um dia e assopra no outro. Um dia corta gastos do orçamento, fazendo o contingenciamento, e no outro anuncia novos casos e novas despesas. Tem que ter um equilíbrio nessa situação, porque são políticas conflitantes, uma com a outra, do mesmo jeito que Selic sobe de um lado e o governo oferece crédito do outro. Tem que ter uma política consistente para contribuir para a queda da inflação e a estabilidade do nosso orçamento fiscal, meu caro Marcos. É isso, Ricardo. Essa análise aí que você fez, né, sobre as nuances econômicas e a gente com esse bloqueio aí de orçamento, o governo tá segurando bem, hein? Ele já tinha anunciado também um corte aí para os gastos com as universidades. E agora essa medida aí, né, junto com um aumento de IOF, uma parte aí já revogada, com a reação do mercado. Vamos acompanhando, Ricardo, mas vamos acompanhando durante o final de semana, hein? Final de semana chegou, para você tá tudo ok. E segunda-feira estamos de volta, hein, com mais notícias da economia. Com toda certeza. Peço um parênteses para mandar um grande abraço para uma pessoa muito conhecida aqui na Sociedade Natal, a Hélio Santa Rosa, está fazendo hoje 90 anos de idade, tem uma vida histórica, com muitas participações no América, no Lions. Ele que foi um dos primeiros buffets do Nordeste nos anos 70. A Hélio Santa Rosa, vida longa, meu caro primo, casado com Cláudia Santa Rosa, dois grandes motivares, meu caro Marcos. É isso, um abraço aí pro Hélio Santa Rosa, de fato uma figura muito querida na sociedade, ele e a Cláudia, né, a esposa Cláudia. Então, um forte abraço, feliz aniversário aí pro Hélio. E a gente vai agora para um rápido intervalo, hein, com essa saudação. Vamos aqui chamar um intervalo, uma pausa muito rápida e a gente volta em instantes com muito mais Jornal 91. Estamos apresentando o Jornal 91. Informação com credibilidade para você. Venha sentir a magia e a emoção da grande final do Festival do Industriário, no Teatro Riachuelo, dia 29 de maio, às 20 horas. Atração especial, Giannini Alencar. Venham cantar com a gente. Apoio Fierne. Realização SESI. Sínodo Arquidiocesano, Igreja de Natal. O que dizes de ti mesma? A nossa igreja é viva em muitos lugares. No campo, na cidade, na praia, no sertão.
Cada comunidade tem seu jeito de viver a fé. O Sínodo quer escutar todas essas vozes, acolher cada realidade e construir unidade na diversidade. É assim que a gente cresce. Sínodo Arquidiocesano, Igreja de Natal. O que dizes de ti mesma? Bom dia, mais alegria e diversão. Tá todo mundo ligado na Rádio Rural de Natal FM 91.9, a rádio da família. Bom dia, Rural de Natal FM. Um segundo. É isso que separa uma escolha certa de um acidente. No trânsito, cada momento importa. Respeite a sinalização, cuide do pedestre, use capacete e cinto de segurança. Se beber, não dirija. Não use o celular ao volante. São atitudes simples que fazem toda a diferença. Maio Amarelo 2025. Mobilidade humana, responsabilidade humana. Uma campanha do Detran RN e do Governo do Estado. Rádio Rural de Natal FM. Rural de Natal FM, 7 horas e 30 minutos. Você, ouvinte especial da Rural de Natal, sabia que pode fazer parte dessa grande missão de evangelização? Seja um associado do Clube do Ouvinte e ajude-nos a levar a palavra de Deus e a esperança a milhares de famílias. É muito fácil. Envie agora uma mensagem para o nosso WhatsApp 849-9194-5772 e faça a sua inscrição. Sua participação é a força que precisamos para seguir transformando vidas. Venha fazer parte da nossa família. Voltamos a apresentar o Jornal 91. São 7 horas e 31 minutos. Estamos recebendo já a visita especial aqui no estúdio, hein? É, a Bia Leão. Hoje veio ao vivo aqui pro estúdio trazer já a coluna dela, a coluna Toque de Cultura. Então a Bia já alegrando aqui os estúdios. Mas tem um primo dela antes, o primo perigoso da Bia, hein? Pois é. O peixe-leão, foi capturado um aí ali nas águas de Areia Branca, no litoral de Areia Branca, hein, Luciano? Esse é perigoso, hein? Não é do bem não, como a Bia Leão. É não, Marcos, é não. Pescadores capturaram um peixe-leão na praia de Ponta do Mel, em Areia Branca, no litoral aqui do Rio Grande do Norte. A presença do animal intensifica a preocupação de autoridades ambientais quanto ao avanço dessa espécie invasora aqui no litoral brasileiro. O peixe-leão, ele possui espinhos venenosos que são capazes de provocar fortes dores, náuseas e até mesmo reações graves nos seres humanos. Embora sua aparência exótica possa criar curiosidade, ele é um animal muito perigoso. A captura reforça o alerta de especialistas sobre os riscos ambientais e de saúde pública associados à sua disseminação. A captura do peixe-leão em Areia Branca aconteceu poucos dias após o trágico incidente envolvendo um mergulhador que supostamente foi ferroado por um exemplar da mesma espécie durante uma pescaria. Segundo testemunhas, o jovem retornou rapidamente à embarcação após um contato com o animal e o grupo tentou chegar à praia de Pernambuquinho, em Grossos, para buscar socorro. No entanto, o mergulhador não resistiu e faleceu antes mesmo de receber atendimento. O ITEP segue investigando a causa exata da morte. E ali na região da praia de Genipabu, né, Marcos, foram encontrados 2 jacarés, um deles num conjunto residencial e outro dentro de uma casa próximo ali à praia. Esse aí já não teve tanta sorte porque o cachorro da família acabou mordendo e matando o jacaré. Meu Deus, que cachorro brabo. Caramelo. Matou o jacaré, caramelo do dente forte, viu? Meu Deus, que caramelo perigoso. Mas, brincadeiras à parte, essa questão do peixe-leão merece a atenção aí das autoridades, hein? Autoridades marinhas. Isso vem causando já preocupação em todo o Brasil, né? Um peixe originário da África, e já li a respeito sobre esse assunto. E é um peixe perigoso, hein? E tá chegando aqui no nosso litoral, né? Houve esse registro aí
em Areia Branca, já tinha tido ano passado um outro registro. E assim, as autoridades precisam estar de olho, adotar medidas. Ele dificulta, né, a contenção da ação dele, porque ele se reproduz muito rápido, né? Se reproduz fácil e rápido. Então, e pelo jeito está adaptado aqui às nossas águas. Era uma questão que os cientistas estavam analisando, se ele iria se adaptar, mas pelo jeito ele gostou, Gostou bastante. Está gostando bastante. Então, enfim, as autoridades precisam tomar cuidado e, se possível, né, mandar esse peixe para longe, extinguir, enfim, porque ele causa mal, muito mal, e tem essa suspeita, inclusive, da morte desse mergulhador essa semana. Acompanhar aí essa questão do peixe-leão aqui e ele é bonito, assim, né? Ele, como diz, exótico, ele parece que é um peixe bonito, daqueles ornamentais, mas é a beleza fatal, como diz a novela aí lançada recentemente. Verdade, mano. Hoje, dia 23 de maio, são 7h35, né? Desculpa aí o horário, de 7h35. Dia 23 de maio é dia de celebrar o aniversário de 4 sócios do Clube do Ouvinte, hein? A Flávia Valquíria Pereira, do Parque do Jiqui, em Parnamirim. A Tatiane Pedro de Souza, lá do Bairro Novo, em São José do Mipibu. Um abraço para São José do Mipibu. Maria Laura Borges do Nascimento, nas Rocas, aqui em Natal. E também aqui em Natal, o João Florencio da Silva. Todo mundo aniversariando hoje, hein? A gente deseja aqui um dia muito especial, com as bênçãos de Deus, muita saúde, amor e realizações. E também fica aqui o nosso agradecimento à Flávia, à Tatiane, à Maria Laura e ao João Florencio, os aniversariantes, e também a todos os sócios do Clube do Ouvinte, né, por fazerem parte dessa obra de evangelização que ajuda a manter a programação religiosa da Rural de Natal FM no ar. Né? Um forte abraço a todos do Clube do Ouvinte. São 7h36, hein? 7h36. Vem pra cá, Bia Leão. Bia Leão já tá aqui no estúdio, tá ali escondidinha. Vem pra cá, Bia, pra gente matar a saudade, né? E, claro, ficar bem informado sobre o roteiro cultural do final de semana, que vai ter o Arraiá Olho da Cobra, o musical em homenagem a Natal e muito mais, né? Será que tem banda autêntica? A Bia vai dizer pra gente agora. Toque de Cultura. Bia Leão, há quanto tempo ao vivo e a cores aqui no estúdio da 91, 91.9 da Rádio Rural de Natal. Tudo bom, Bia? Tudo bom, Marcos. Primeiramente, bom dia a todos. Marcos, Luciano, Joyce, todos aqui do estúdio, Romarinho. E a você, ouvinte, matando a saudade um pouquinho aqui de vocês, né? Volte sempre. Marcos, fim de semana tem muita coisa acontecendo. A gente tem, como você trouxe aí, um arraiá, que é o arraiá Olha a Cobra. Nem chegou em junho, mas já começou os arraiais, né? E, assim, pessoal separando a camisa xadrez ou look junino, que esse arraiá vai acontecer lá no Largo da Rua Chile. É gratuito, né, na Ribeira. E as atrações são várias. Vão ter Amanda e Ruama, Fernanda Queiroz, Samira Show e Renata Falcão. Festa gratuita. Os ingressos já foram disponibilizados. Eita, mulherada, hein? Tomando conta aí. Mas, assim, o evento está sujeito à lotação. Os ingressos foram disponibilizados, porém, se não lotar, as pessoas vão poder entrar. De graça. De graça. Hoje também tem, claro, a banda Authentic. Olha onde? Às 8 horas da noite vai ser na cervejaria Zona Abissal, que fica ali em Cidade Verde. E a gente vai estar tocando o melhor do pop rock. Pra quem não sabe, eu faço parte da banda, né, como vocalista. Você é a líder da banda. E vai ser muito pop rock nacional e internacional. A gente vai tocar Michael Jackson, vai tocar... Vai ter aquele Led Zeppelin? Vai ter Led Zeppelin. Olha aí, tá vendo? Vai ter o melhor dos dois mundos, o rockzinho suave e o rock pancada, como dizem, né? Um rockzinho clássico. Hoje também vai ter uma coisa bem legal, que é o show dos 4 amigos, que são com os humoristas Di Lopes, Márcio Donato, Tiago Ventura e Afonso Padilha. Vai ser no Teatro Riachuelo, a partir das 9 horas da noite. Os ingressos estão disponíveis no site uhu.com e baratinho, a partir de R$50. Já no sabadão, vai ter o musical que você trouxe aqui, Marcos, que é o Aqui é o Meu Lugar, que vai versar aí sobre um espetáculo em homenagem a Natal,
bem emocionante, poético também. Vão ter músicas inéditas de artistas potiguares, como a Cristal e também o Sérgio Groove, ao vivo, bem orgânico realmente. O musical ele vai mergulhar nas memórias aqui da nossa cidade, sobre as raízes, as origens de Natal, e vai ser uma verdadeira homenagem às 7 horas da noite na UERN, na Zona Norte. Amanhã também vai ter muito pagode com a banda Plataforma 17, a partir das 6 horas no Bafafá Bar, em Lagoa Nova. Vai ser muita animação. Pra quem não sabe, toda sexta no Bafafá é de pagode. Então, quem quiser curtir. Bafafá. E sábado, também no Botequim Candelária, vai ter Marília Rosas e Heitor Dias. O bar abre a partir das 4 horas da tarde, tocando também forró, sertanejo, hits. E para terminar, eu sei que já falei de arraiá aqui, junho nem chegou, mas também no Rastapé já vai ter clima de arraiá, com forró de Cabra Bom e Duquinha, a partir das 10 horas da noite, e a festa vai até praticamente de manhã, até as 4 da manhã. Senhas na bilheteria do Rastapé, na hora do evento. E no domingo, a dica é curtir Alain Persa fazendo aquele luau tradicional ali na praia de Ponta Negra, pé na areia. Quem não foi, vá, porque é muito bacana o clima do luau e agora tá bem mais estruturado. Leve sua canguinha, cadeira de praia para curtir esse luau ali na orla de Ponta Negra, não, realmente no aterro ali de Ponta Negra. O Alain que é do reggae, né? O Alain do reggae, mas ele toca assim tudo, toca MPB também. Repertório vasto. Marcos, eu queria fazer só um agradecimento especial aqui, porque quem for acompanhar o show da Banda Authentic nessa sexta-feira, vai ver que tem uma foto nova lá da arte da gente, e essa foto nova quem tirou foi meu amigo Eduardo Passaia. Sim, Eduardo Passaia, que é dos Cara Velho. Dos Cara Velho. Foi ou é ainda, né? Não sei. Ele era, mas assim, agora tá virando um fotógrafo de mão cheia, então agradecer a Eduardo Passaia e também ao Estúdio Angá, que proporcionou isso para a Banda Authentic, que é a banda potiguar, e é importante incentivar esse trabalho da nossa banda, que também está partindo aí para o autoral. Então, agradecer ao Estúdio Angá pela estrutura e a Eduardo Passaia. Um grande beijo. Um abraço, então, para o Eduardo Passaia, para a turma da Banda Autêntica. Um abraço lá para o Miguel também, né? O músico de Monchê. E, claro, para a nossa queridíssima Bia Leão, que trouxe aqui a coluna Toque de Cultura hoje, presencialmente. Ficou uma coluna até mais alegre, mais feliz. Valeu, Bia. Obrigado aí pela participação. Ótimo final de semana, ótimo show, né? E até sexta-feira. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada e até a próxima aí na semana que vem com eu ia falar Cine Família, perdão, o Toque de Cultura. Toque de Cultura. Valeu, Bia. Valeu. São 7h42. Já estamos aqui também com o nosso convidado de hoje, o jornalista e escritor Otávio Santiago. A gente vai já conversar com ele, ele está ainda chegando aqui, se acomodando nos nossos estúdios. Mas vamos falar de esporte, hein? Vamos trazer as notícias do esporte antes de passar para a entrevista com o Otávio Santiago. Vamos falar dos jogos dos nossos clubes, hein? No Brasileirão neste final de semana. ABC, América e Santa Cruz com jogos decisivos. E quem traz os detalhes hoje, que o Diego Breno está no estaleiro, é o André Samora, nosso craque. Bom dia, Marcos e ouvintes do Jornal 91. É um prazer ajudar na coluna no dia de hoje e já começo trazendo as principais informações dos times potiguares, porque 3 deles entram em campo neste final de semana. Amanhã, às 7h30 da noite, o ABC enfrenta o Londrina fora de casa. Esse jogo é muito difícil, já que a equipe paranaense está na 3ª colocação com 12 pontos, enquanto que o Alvinegro é o 14º com 7. Ou seja, o empate já seria muito bom para o ABC continuar se afastando da zona do rebaixamento, mas a vitória seria fundamental para que o Alvinegro cada vez mais se aproximasse do G8 da competição. Amanhã também entra em campo a equipe do Santa Cruz de Natal, que às 3h da tarde, no estádio Nazarenão, em Goianinha, enfrenta o 13 de Campina Grande. Neste momento, o Santa Cruz é o último colocado do grupo, com apenas 4 pontos, enquanto que o 13 é o 3º colocado com 9. Ou seja, sabemos que o jogo também é difícil, mas se o Santa Cruz vencer, iria se aproximar ainda mais do G4 da competição, hoje a distância é de 3 pontos,
e aí poderia pensar nas próximas rodadas em tentar uma classificação. Neste momento ainda é muito longe, mas conseguindo a vitória, encaminharia muito mais um caminho para começar a lutar por essa vaga. Já o América só joga no domingo, às 5 horas da tarde, fora de casa, contra o Ferroviário do Ceará. Esse jogo também é um jogo muito importante para o América, já que se o América conseguir essa vitória, o América consegue colocar uma distância maior para o primeiro fora da zona de classificação. Hoje o Ferroviário é o primeiro fora com 6 pontos, o América o segundo com 10. Ou seja, dependendo da combinação da rodada, o América poderia abrir até 7 pontos do quinto colocado, que hoje é o Ferroviário. Então, sabemos também que é uma partida com muita responsabilidade para o América cada vez mais se consolidar no G4 da competição. Mas a verdade é a seguinte, todos os potiguares têm jogos difíceis neste final de semana. Pois é, vamos torcer aqui para os nossos clubes, né? O América, o Santa Cruz tá meio caidinho, hein? O Santa Cruz, mas o América e a ABC estão fazendo campanha razoável. O América, principalmente, faz uma campanha melhor. Agora vamos falar da Copa do Brasil, hein? Rodada de ontem concluída com zebras, hein? E uma delas foi o Santos. O Santos, né, foi mais uma vítima aí, tá eliminado, mesmo com a volta de Neymar, André. É isso aí, Marcos. Essa Copa do Brasil está cheia de zebra e ontem tivemos o encerramento da terceira fase da competição. Alguns resultados esperados, como por exemplo a vitória do Palmeiras, do Internacional e do Cruzeiro por 3-0. Equipes que já tinham vencido o jogo de ida e conseguiram se classificar com muita tranquilidade. Já o Botafogo tinha vencido a ida por 4-0, conseguiu muita tranquilidade no seu caminho, botou o time reserva no dia de ontem e acabou perdendo por 1-0 para o Capital. Nada que atrapalhasse a classificação do Alvinegro. E os dois jogos que eu tinha mais expectativa eram os seguintes. O Bragantino contra o Criciúma, porque na ida a equipe catarinense tinha vencido o Bragantino. Ou seja, o Criciúma bastava empatar fora de casa que estaria classificado. Mas não foi nada disso que aconteceu. Perdeu de 6-0 para o Bragantino, que está classificado para a próxima fase. Já o jogo que todo mundo sabia que seria muito nervoso, já que o Santos está mal na Série A e o CRB está bem na Série B, o jogo foi realmente disputado com os goleiros fazendo grandes milagres e terminou 0-0. Nas penalidades, brilhou mais o goleiro do time alagoano, que conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Mais uma zebra nessa competição que a gente ama tanto. O Santos, que inclusive estava com o Neymar, viu? O Neymar voltou depois de quase 40 dias sem jogar, até deu algumas finalizações, fez um gol no pênalti. Na disputa de pênaltis ele também marcou, mas nada foi o suficiente para salvar o Santos de um vexame. O Santos agora, até o final do ano, só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Então, com isso, temos Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, CRB, Bragantino, Botafogo, Fluminense, Retrô, Bahia, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, Atlético Paranaense, CSA e São Paulo na próxima fase, que é as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar agora do Mundial de Tênis de Mesa, que está sendo disputado no Catar. Ontem tivemos um resultado negativo, que foi a derrota da Bruna Takahashi para a número 3 do mundo, a chinesa Chen Xingtong. Apesar da derrota e da eliminação, Bruna Takahashi fez história. É a melhor campanha sul-americana feminina da história do campeonato mundial. Nenhuma outra sul-americana tinha chegado nas oitavas de final da competição. Mas quem pode fazer ainda mais história é o namorado da Bruna Takahashi, que é o Hugo Calderano, que hoje enfrenta ao meio-dia nas quartas de final o coreano An Jae-un. E isso significa que se ele eliminar hoje o coreano, ele está na semifinal. E no Mundial de Tênis de Mesa não há disputa do bronze. Ou seja, chegar na semifinal já garante no mínimo a medalha de bronze. E isso nunca nenhum sul-americano conquistou na história. Nenhum outro sul-americano conquistou medalha em mundiais de tênis de mesa ou em Olimpíadas. Ou seja, estamos muito perto da história ser feita. E eu aposto no Hugo Calderano
já que ele é o número 3 no mundo e o coreano é o 17º. E no confronto direto das vezes que eles se enfrentaram, todas as vitórias das 4 vitórias foram do brasileiro. Ficamos na torcida então, Marcos, muito obrigado e pode contar comigo sempre que precisar. Volta aí para o estúdio. André Samora, nosso craque do esporte, hein? Fazendo aí a participação no lugar do Diego Breno. Agora vamos sim conversar com o Otávio Santiago, né? Ele que está aqui lançando um novo livro, está marcado para amanhã, durante a segunda ocupação literária que vai ocorrer ali na Pinacoteca, né? Em frente à Praça 7 de Setembro, aqui na Cidade Alta, né? Um evento bacana, vamos falar também um pouquinho sobre a ocupação, mas o livro novo que está chegando aí, né? Nas prateleiras Só Sei Que Foi Assim. A trama do preconceito contra o povo do Nordeste. Ao longo da história, o Nordeste foi alvo, hein, realmente de imagens estereotipadas, de desrespeito, né? Às vezes alguns até agressivos, alguns, digamos assim, imbecis, né? Desculpa a palavra forte, ainda perpetuam por maldade essa coisa hoje. Mas vamos lá conversar com o Otávio. De onde veio a ideia em Santiago, Otávio, de escrever esse livro, né, sobre esse tipo de situação, né, do preconceito contra o Nordeste? Bom dia a todos que acompanham aqui o programa, obrigado pelo espaço desde já. Essa vontade de pesquisar esse tema é antiga, sabe? Você falou assim, a nossa história é permeada por casos, manifestações desse preconceito e infelizmente ainda né? Ainda permanece como quadro atual. E isso pode ser constatado até na pesquisa. Mas eu tinha vontade de me debruçar sobre o tema e aí eu fui fazer um doutoramento. Estava no processo de submissão de qual seria a proposta, um pouco reticente porque era fora do Nordeste, e aí eu pensei assim, por que sair do Nordeste para falar do Nordeste, né? Então eu estava entrando em outro caminho quando, no dia de submeter a documentação, eu fui pegar um trem para ir para esse lugar, e aí tinha uma senhora brasileira que estava em dificuldade de operar a máquina, e eu me voluntariei para ir lá ajudá-la, né? A emitir a passagem, e ela ficou muito surpresa e disse, mas você não é daqui, né? Eu disse, não, eu sou do Brasil mesmo. Ela, da onde? Eu fiz de Natal. E ela me sentenciou assim, olha, mas você não tem cara de nordestino. E assim, operando tão bem essa máquina, né? Para ela foi uma surpresa, não só o aspecto físico, mas o fato de eu conseguir operar uma máquina que ela não estava conseguindo operar. Achava que você não era habilitado, claro, né? Não tinha capacidade ali intelectual de poder fazer algo que ela não estava conseguindo fazer. Então eu disse, não, eu acho que é uma mensagem para que eu, de fato, me debruce sobre esse tema e fiz a proposta e, de fato, comecei essa investigação, né? Outros autores também se propuseram a fazer isso antes, né? Com perspectivas diferentes. A gente tem aí Durval Muniz, Inadi Castro, Francisco de Oliveira, Zaidan Filho, e agora, sim, olhando para o nosso tempo, né? A proposta é bem atual, olhando para o passado, mas conectando com o que há hoje sobre esse assunto. A gente apresenta aí essa tese que virou livro de não ficção, com adaptação da linguagem, porque a gente sabe que a linguagem acadêmica ela é um pouco distante ainda dessa facilidade de poder assimilar, né, e enfim, de ter uma leitura mais fluida. E aí foi feito um trabalho de adaptação dessa tese e que está agora vindo para ir para as livrarias na forma desse livro pela editora Autêntica, que se chama Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste. Pois no livro, Otávio, pelo que eu já andei sabendo, né, você divide o livro em cinco eixos, né? Então, por que você fez essa distribuição narrativa? Como é que são esses 5 eixos? Explica aqui para o nosso ouvinte. De fato, o livro tem uma abertura assim, até ensaística um pouco, que aí eu vou falar sobre o Complexo de Macabeia, que seria essa ideia nossa... É referência lá à Hora da Estrela, referente, né? Aí faz a referência a essa personagem icônica de Clarice, né? Que eu acho que Clarice nem tinha essa intenção de propor essa reflexão, mas Macabeia é uma personagem que é o reflexo dessa subalternidade, desse lugar subalterno onde o nordestino foi colocado, e um lugar também de aceitação. Né? Quer dizer, inclusive o capítulo ele começa assim com a frase do livro, que é já que sou, o jeito é ser. Né? Exatamente por esse lugar meio conformista, né? E que fez com que o nordestino por muitos anos aceitasse esse lugar no qual foi colocado, né? E aí a gente faz esse abre até como forma de justificar um pouco a pesquisa e a leitura do livro.
Mas o corpo do livro, ele de fato é dividido em 5 atos. E por que os 5 atos, né? Assim, a dramaturgia, o teatro ocidental tem a coisa de trazer a narrativa em 5 atos, né? Porque assim a assimilação é mais fácil. Você consegue desenvolver a trama, mostrar de repente assim, aí você tem o ápice e no final você indica quase um caminho de solução, assim. Então, me pareceu uma linha narrativa boa de se construir essa ideia, porque existem 5 elementos que são norteadores nesse processo de estereotipação. Que a diferença, eu acho que do trabalho que eu apresento, é que eu vou analisando pela perspectiva da comunicação. Como jornalista e como pesquisador acadêmico da área de comunicação, o meu objeto de trabalho são os estereótipos, né? Então, assim, mais do que a construção discursiva, mais do que outros elementos que fazem parte dessa trajetória, o meu olhar é sempre para os estereótipos. E aí, como é que quais são esses 5 atos determinantes nesse processo? O primeiro ato fala de desigualdade e mão de obra, e a gente tem que resgatar um pouco a história do Brasil, essa dualidade norte e sul, a hora que o Nordeste, ainda norte, vai sofrer a falência de suas economias, e aí a gente tem uma ascensão do sul, né, hoje Sudeste, sobretudo, e esse Brasil dividido e desigual, e os fluxos migratórios que acontecem desde o final do século XIX até hoje, né? Só que hoje com a novidade, quem chegava antes no Pau de Arara nos anos 40, 50, hoje chega, desembarca no avião da TAM para ser CEO de uma grande empresa em São Paulo, para ser empregador, para ser patrão, e isso é um sentimento que incomoda, né? E não é de hoje. Em 88, Raquel de Queiroz já dizia: a nordestinidade é inadiável. E não por acaso, em 88, a prefeita de São Paulo era a paraibana Luísa Erundina. No ato 2, a gente vai falar sobre racialização. A ideia que se colocou, que se pregou, de que o brasileiro vindo do Nordeste ele era de uma raça inferior. Uma ideia que foi posta no papel, na literatura e nos jornais, e a gente está falando aqui de Euclides da Cunha com os Sertões, está falando também de tudo que a imprensa fez logo após essa região ter sido denominada pela burocracia estatal, né, apontando assim que quem vivia nesse espaço era um brasileiro de uma raça inferior, e por isso mesmo nem merecia tanto atenção estatal assim. O terceiro ato, a gente vai falar sobre a monotematização. O Nordeste preso, uma narrativa pronta, né? Uma história pronta. E aí acessando também até a nossa amiga Chimamanda, lá da Nigéria, que fez isso, se debruçou sobre esse tema muito bem, quando diziam que se você é da Nigéria, da África, logo você vem em um contexto de guerra, de não acesso à educação, de miséria, quer dizer, um continente reduzido a uma única história, e a gente também vem atravessando essa redução, claro que em outra proporção, não em continente, mas de uma região que foi reduzida a uma única linha. Então é o Nordeste olhado sempre pelo aspecto da seca, da violência e do fanatismo religioso. Essa monotematização, ela na verdade foi o que pautou a produção cultural, audiovisual, sobretudo, durante muitos anos, e ainda hoje parece ser a vontade de quem produz, né, ser essa, de colocar a gente nesse mesmo quadro. O quarto ato é um ato dedicado à oposição a interesses. A ideia de que sempre esse Nordeste tem que ser privado dessa atenção do governo, a ideia de que não vale a pena investir aqui. E isso não é um discurso do hoje, tá? É um discurso centenário. Assim, eu faço um paralelo, inclusive, porque em agosto de 1923, Arthur Bernardes, mineiro, que assume a presidência da República, aquela história da política do café com leite, que a gente conhece bem da sala de aula, ele vem, logo após, um paraibano interromper essa sequência de presidentes sudestinos, que é Epitácio Pessoa. E Epitácio Pessoa vai olhar para o Nordeste, vai criar o Nordeste no papel, né, como consequência das secas. O que é que Epitácio faz? Ele vai encorpar o IFOX, que hoje é o DENOX, e vai enviar recursos para cá. Arthur Bernardes, quando assume na sequência, ele lidera uma campanha depreciativa contra a região e contra a sua população. E, aliás, assim, também contra as obras, porque a ideia era desqualificar a ideia de que essas obras eram necessárias, né? Então, nesse ponto, a gente tem uma dinâmica que é o Sudeste, em alguma medida, reivindicando para si aquilo que poderia vir para cá. E poderia garantir uma redenção do Nordeste, né? Naquilo que mais o prejudicava economicamente. 100 anos depois, em agosto de 2023, o governador de Minas, Zema, vai dizer que as vaquinhas gordas não podem mais sustentar as vaquinhas magras, numa repetição aí secular de um discurso lá atrás. Declaração totalmente infeliz. Sim. E o quinto ato é o ato dedicado aos estereótipos. E aí a gente vai falar de nordestino, de folhetim, e tem pano pra manga aí até...
Para muito assunto. Otávio, infelizmente a gente vai, né, não conseguiu fazer com o tempo aqui que a gente queria a nossa entrevista, né? Temos que entrar na rede agora com o programa do Padre Marcelo Rossi, mas deixa o convite aqui para o lançamento e para a ocupação literária que vai acontecer amanhã. Pois não, o evento, vou falar do evento primeiro, que aí eu coloco o livro no meio. Tem que ser rapidinho. Sim, a ocupação literária acontece sábado e domingo na Pinacoteca, das 2 às 8 horas, com mesas, lançamentos, saraus, leituras públicas, vendas de livro, comercialização de livros, enfim, uma grande festa literária com autores locais e também de fora. Socorro Racioli, Rafael Montes, Jari de Arraes, Natália Timmerman vão estar aqui com a gente esse final de semana. E no sábado, às 16 horas, eu faço o primeiro lançamento do Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste, que já está disponível para venda nas livrarias Leitura aqui em Natal e também pela Amazon. Lá na Pinacoteca. Obrigado, Otávio Santiago, sucesso aí com esse belo livro, né? A gente depois vai chamar o Otávio Santiago, para falar mais aqui sobre o Só Sei Que Foi Assim. Obrigado, bom final de semana a todos. Fique agora com a programação da Rural de Natal. Obrigado, Luciano, também pela participação. Eu agradeço. Você ouviu o Jornal 91. Informação com qualidade e compromisso. Venha sentir a magia e a emoção da grande final do Festival do Industriário no Teatro Riachuelo, dia 29 de maio, às 20 horas.